Olá, esse é o Fala Onco, um podcast que fala de oncologia para todos. Eu, Gilberto Almeida, médico urologista, junto com a Regina Pedrini, médica mastologista, e a Graziele Felipe, médica oncologista, estaremos aqui reunidos em vários episódios falando sobre temas relacionados ao câncer, para pacientes, familiares e para todos os interessados nesse assunto. Em cada episódio, convidaremos amigos e colegas com experiência nas áreas importantes relacionadas ao câncer, num bate-papo muito produtivo e de forma simples e inovadora. Olá, meu nome é Graziele Cristina Felipe, sou oncologista. Estamos aqui no nosso podcast Fala Onco, Dr. Gilberto, parceiro, urologista, trabalhamos juntos já há tanto tempo, né? E duas convidadas extremamente especiais, pessoas que fizeram parte da minha vida, vamos lá, nos últimos 12 anos, talvez, um pouquinho mais, né? A gente não precisa falar muito. A Fernanda, que é nutricionista, trabalha com a parte da oncologia lá na clínica, né? Especialista nisso. E a Marina, que é minha colega, ela também trabalhou lá na clínica um tempão. Hoje ela tem outras vias da área da nutrição, mas também trabalha muito com prevenção na área da saúde. Meu negócio, muito obrigada. Ela foi responsável por eu perder os 30 quilos que eu ganhei na primeira gestação. Então, quando alguém quiser perder 30 quilos, é uma excelente opção. Ela não é, assim, muito boazinha, sabe? Mas ela é ótima para convencer. Meninas, a ideia aqui é a gente conseguir conversar um pouquinho sobre o câncer, né, Giba? No sentido, assim, de desmistificar a doença para a população leiga. Tem muita bobagem hoje de informação. As pessoas, elas falam muitas coisas que não são verdade em N métodos midiáticos de comunicação. Então, a gente conta com a ajuda de vocês para poder esclarecer isso, Giba, essa ideia, né? É, com certeza, né, Grazi? E a gente vê, né, gurias, que a alimentação, ela tá muito relacionada a algumas doenças, né? O câncer também não é diferente. E não é só o risco que alguns alimentos trazem, que é a mensagem que a gente quer passar, né? Mas a importância da nutrição no paciente oncológico, tanto no pré ou num pós-tratamento, né? Que a gente vê que faz muita diferença, né? A gente que faz muita cirurgia oncológica grande, paciente que está bem preparado nutricionalmente, né? Ele vai muito melhor, a parte imunológica dele está muito melhor, a parte de cicatrização dele está muito melhor. Então eu queria começar, né, perguntando para vocês assim, quais são os piores alimentos que vocês acham do ponto de vista nutricional com relação a câncer? O que os alimentos que vocês não indicariam para as pessoas que pode estar relacionado a uma origem de algum câncer, né? Se é que a gente tem essa resposta. Babadeira. Não, a gente tem vários alimentos que realmente a composição nutricional não é nada interessante, mas existem já evidências, né, de alimentos que têm, sim, efeito carcinogênico. Claro que tudo tem a sua quantidade e a frequência que você faz daquilo. Então, sempre quando os pacientes vão em alguma consulta, sempre existe essa conversa. Não tem um único alimento que causa uma doença, independente se for câncer, se for diabetes, não existe. E também não tem um que seja o salvador da pátria. Então, é a combinação. Mas, voltando à pergunta, existe sim que são os embutidos. Então, eles sim já têm grau de evidência inclusive... Ela odeia embutidos. Odeio embutidos. E que eles estão relacionados sim com o aparecimento que tem esse efeito carcinogênico nas pessoas. Então, embutidos, salsicha, salame, calabresa, bacon, patê industrializado, peito de peru, né? Porque aí, às vezes, as pessoas trocam o presunto e vão para o peito de peru. Então, esses embutidos, eles realmente é um grupo alimentar que a gente faz uma restrição a mais drástica, digamos assim, se for ver num contexto todo alimentar. Tem mais alguma, Marina, que eu esqueci? Bom, queria agradecer primeiro o convite. Eu gosto bastante de conversar com meus pacientes sobre o que é um alimento de verdade e o que é um produto alimentício.
Então, quando a gente pensa num alimento de verdade, que é um alimento in natura, isso está muito no Guia Alimentar Brasileiro, né? Aberto à população, uma forma com que as pessoas consigam entender o que seria uma alimentação mais saudável, o que seria o mais ideal, né? Um alimento de verdade, ele está muito mais próximo do alimento in natura. Então, vamos pegar, por exemplo, um abacaxi, um suco de abacaxi, um abacaxi em calda e um suco em pó de abacaxi. Tudo tem abacaxi. O que está mais perto do abacaxi? O abacaxi in natura. O suco em pó, ele tem quanto de abacaxi? Provavelmente uns 4%. O que é o resto? Aditivos, produtos químicos que a indústria acrescenta. Então, esse alimento está muito longe do alimento original dele. Então, possivelmente, o meu corpo vai ter mais trabalho com aquele alimento, porque vai ter mais toxina para eliminar. E aí, voltando ao que a Fernanda falou, os embutidos, na verdade, têm muito pouco alimento de verdade. Eles são restos da indústria acrescentados de aromatizantes, edulcorantes, corantes, para deixar saboroso e para as pessoas quererem comer cada vez mais, né? E o glutamato monossódico, né? E que com vai evidência no cérebro já, né? E com evidência comprovada na parte da carcinogênica, Então, eu gosto muito de fazer sempre essa relação, porque as pessoas às vezes elas perguntam, mas é saudável tal coisa? Pensa da onde que ela veio. Tá perto ou longe? Eu gosto de dar esse exemplo também das boa gorduras. Comparação, né? Boa Gostei comparação. também. Excelente. Das gorduras, né? Por exemplo, qual que é a gordura melhor para eu cozinhar? Depende, né? Porque tem várias gorduras que são interessantes, mais interessantes do que outras. Vamos pensar de onde elas vieram. O azeite veio da onde? Da azeitona. Tá perto ou longe? Ah, tá perto. Ele tem cheiro de azeitona, né? Meio verdinho, beleza. Todos os outros óleos que estão lá na prateleira do mercado, eles estão perto ou longe do alimento que eles vieram? Estão tão longe que eles são todos iguais. Soja, milho, canola. Canola não é nem um vegetal, não é nada, né? Então, eles são algodão, todos eles, se a gente olha para eles, eles são todos iguais. Mas eles vieram de alimentos diferentes. Então, eles são ultraprocessados. Eles estão muito longe do alimento que eles vieram. Então, eles perderam muito desse alimento. Porque se a gente for pensar alimento que faz mal para a saúde, não existe. Um alimento na natureza que eu vou comer e vou... Não tem, né? Mas o que a gente fez? Nós, humanos... Ensacamos, transformamos... Conseguiu! Facilitamos Botamos a vida. cor, botamos... Tu estava falando dos embutidos, né? Existem estudos, porque já é muito documentado isso, que as nitrosaminas, né? Que são substâncias muito nos embutidos defumados, né? Está intimamente relacionado a câncer de bexiga, por exemplo, né? E, eu como italiano adoro uma copa, adoro um salame. Mas, assim, eu me policio, sabe? Porque eu não gosto muito de comida empacotada, comida enlatada, comida gente, isso, ele comida cozinha, aquilo. Tá? Só para não O durar. paladar dele ele já cozinha. é melhor, Eu né? gosto de comida fresca, né? Eu gosto de comida fresca, não gosto Não que ele de... seja fresco, é a comida que ele gosta. Eu gosto de comida, né? Que tu toca nela, descasca, né? Mas isso, claro, né? Às vezes no dia a dia das pessoas, na correria do dia a dia, isso não é tão simples, né? Não. Mas é o tu trabalha básico, com restaurante, né? Com fornecer alimento para as pessoas, né? Hoje a gente tem tantas opções de comer comida saudável, inclusive fora de casa. Tá muito melhor do que já foi. Antigamente era tão ruim, Tá né? muito mais tranquilo. Basta a gente ter a iniciativa de escolher o saudável. A consciência e a informação, que é o objetivo disso aqui, né? Claro. É o objetivo disso aqui. E, inclusive, voltando para a parte da oncologia, então, uma comida mais fresca, uma comida mais natural, é muito mais fácil e tem uma melhor aceitação muito maior para um paciente. Então, às vezes, não é uma inapetência, não é estar com fome, é o sabor, é como aquela alimentação. Porque ele já está com o fígado, né? Já está processando bastante medicamento, né? Ele já vem de um processo onde a detoxificação dele, que nós temos essa detoxificação diária,
já é dificultosa. O corpo já faz isso sozinho, já né, faz Fê? É sozinho. Então, importante lembrar que o suco não ele faz só o detox. ajuda. É importante. Então, esses pacientes, eles têm uma tolerância muito maior. Então, quando se tem uma orientação do que seria interessante um paciente consumir ou no tratamento, né, seria um alimento. Então, ficaria longe de ultraprocessados, né, de produtos alimentícios, e o alimento, inclusive, faria essa facilidade de absorver e de digerir melhor. Então, ele consegue comer em quantidades maiores, ele tem menos efeitos colaterais, ele tem menos náuseas. Então, esse comer o alimento auxilia extremamente num tratamento oncológico e acredito que em outras doenças também. É bem claro quando o paciente chega depois da primeira quimioterapia, eu digo, e aí, como é que foi? Eu tava bem, mas daí era domingo, daí a gente comeu um churrasco e daí depois teve uma festinha. Eu comi só um pedaço de bolo e alguns docinhos depois do churrasco. E aí, eu me dei um enjoo, eu passei mal, acho que foi alguma coisa que não caiu bem. Eu digo, possivelmente, o churrasco, a maionese, o bolo e os docinhos, né? Mas o corpo aceita melhor, né, Fê? Os pacientes, eles chegam falando isso. Então, às vezes você pega um paciente que tinha uma dieta horrorosa e aí, por causa da quimioterapia, ele precisa mudar a dieta e aí ele começa a se sentir mais disposto, melhor fisicamente, dorme melhor, melhora o humor. Exatamente. E o que mudou ali? Poxa, o paciente ganhou quimio, melhorou. Não, ele mudou o estilo de vida dele. Eles relatam, eu acho isso teve essas semanas, assim, relatam, gente, é incrível, mas eu tô me sentindo melhor do que antes do tratamento. Porque teve muito uma busca do que eu precisava ajustar. E era aquilo que, de repente, eu precisava para me sentir melhor ou para emagrecer, porque às vezes as pessoas acham que quimio é só o desnutrir, né? Mas tem mulheres que ganham peso e elas precisam. É importante ter esse emagrecimento, claro que saudável, né? Controlado, a gente ir acompanhando essa perda de peso, mas o estilo de vida, a alimentação, eles ficam com outra disposição para o tratamento. Sim. Alimento, a gente é o que a gente come, né? Exatamente. Marina, eu queria aproveitar, então, fazer o contrário da pergunta que o Giba fez para a Fer. Eu quero fazer para você o seguinte. Falando de prevenção, quais alimentos me ajudam a prevenir o câncer? Prevenir doenças em geral, né? E também, assim, o que significa isso? Prevenir na comida. Se eu fizer uma dieta que previne o câncer, eu consigo prevenir outras doenças? Isso é parecido? Quais são os alimentos que eu devo colocar na minha dieta? Obrigatoriamente. Não pode faltar. Eu acho que o que não pode faltar são vegetais e frutas. O que não pode faltar. Eu também acho. Que são alimentos de verdade, né? E que tem um potencial antioxidante, anti-inflamatório, mais minerais, mais vitaminas. Porque quando a gente fala em prevenção de qualquer doença, por que o meu corpo está em estado de doença? Possivelmente porque ou a minha imunidade está baixa, ou eu estou passando por algum estresse e isso demandou alguns nutrientes diferentes do meu corpo, que normalmente são os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Então, quando eu incluo alimentos que têm um potencial maior de a gente fala uma densidade nutricional maior, eu tenho mais vitamina, mais mineral, mais antioxidantes, os fitoquímicos, né, alguns chás, enfim, eu estou auxiliando o meu corpo a prevenir alguns tipos de doença, né? Mas não tem um alimento, não tem um grupo de alimentos que a gente, obrigatoriamente todo mundo deveria consumir. Até porque eu acredito muito que tudo é multifatorial. Não adianta também eu ter uma alimentação super saudável e dormir mal. Ou ter uma alimentação super saudável e ser estressado. Porque fumar uma carteira de cigarro por dia. Uma coisa não compensa a outra, né? Existem o que a gente chama de hábitos angulares, hábitos que vão puxar outros hábitos. Por exemplo, atividade física é um desses hábitos angulares, né? Então, quando eu faço atividade física, naturalmente a tendência é que eu crie outros hábitos que me auxiliem a manter a minha saúde mais em equilíbrio, né? E a alimentação, o sono. E o inverso é verdadeiro, né? O inverso é verdadeiro. Quando eu não faço, a tendência é que eu camufle alguns outros hábitos que são mais saudáveis. Então, eu acho que dá pra gente colocar assim como as verduras, as frutas, sempre preferir os da época,
né? Então, a gente tem uma sazonalidade, apesar de a gente não respeitar tanto mais essa sazonalidade, porque tem sempre tudo no mercado, mas é sempre interessante a gente preferir esses alimentos que estão na época, porque eles vão ter uma quantidade de compostos bioativos maiores, mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios, naturalmente, porque é a época onde eles têm esse potencial aumentado também. E, quando possível, né, eles vão ter menos agrotóxicos. Mas... E se a gente pegar o da época, eles são mais baratos. São mais E baratos. não foram congelados muitas vezes, né? Porque a gente vê Na até muitas câmara frutas fria, serem né? congeladas, né? Não é incomum Pra tu pegar transporte, tomate, né? por exemplo, tomates congelados, né? Às vezes Congelados. no mercado, né? Pinhão, que nem é da época, né? Aí tá o Exatamente. pinhão no mercado. Isso, então E eu queria fazer uma pergunta pra ti, Fer, que assim, eu aprendi muito contigo sem tu saber que eu aprendi contigo. Ai, que medo. Aprendi muito contigo com os pacientes de câncer de bexiga, né, Grazi? Que a gente Sim. faz um tratamento muito pré-operatório, né? Que eles vão passar por uma quimioterapia antes da cirurgia e aí a gente começa a fazer um preparo nutricional, né? E aí a gente entra com uma série de alterações na dieta deles, né? Desde um período de bastante dieta hiperproteica, depois vésperas da cirurgia entrando com bastante carboidrato para ele aguentar o tranco da cirurgia. Queria que tu falasse um pouquinho disso, né? O que é importante, por exemplo, antes de uma cirurgia grande, né? Como o paciente pode se preparar nutricionalmente, né? Antes de uma cirurgia grande, né? Ele tem 1 mês, 45 dias, 2 meses para se preparar. O que ele deve fazer? Bom, primeiro a gente independe se ele tem que ganhar peso ou perder peso, porque acontece, né? Então, da cirurgia, tem pacientes que realmente às vezes precisam emagrecer e tem pacientes que precisam recuperar em 30 dias uma massa muscular que vem tendo um declínio. Independente de qual desses casos, precisa ser uma dieta, se for falar nomes, ela tem que ser anti-inflamatória. Ou seja, tem que ter alimentos. Então, quanto menos industrializados, mais potencial anti-inflamatório ela tem. Isso auxilia muito tanto no tecido adiposo, que ele já é um tecido cheio de citocinas inflamatórias, quanto uma desnutrição ou uma perda de massa muscular, que também aumenta muito esse processo inflamatório. Então, a gente precisa fazer essa dieta rica em vegetais, em frutas, ela tem que ter alimentos. Ela precisa ter uma boa fonte proteica, não só via suplementação, porque se é um paciente que tem uma dificuldade muito grande em comer, às vezes acontece durante o próprio tratamento, em comer carne, em comer frango, peixes, pela digestibilidade mesmo da proteína, a gente precisa fazer essa suplementação. Essa suplementação, ela também vai oscilar muito devido à ingesta dele. Então, eu preciso que esse paciente coma proteína quase que em todas as refeições, além dessa parte de suplementar, para eu realmente conseguir fazer essa dieta ser hiperproteica. Senão, o suplemento acaba ficando no lugar do que não tem. E eu não consigo, com esse objetivo de cicatrização, de ganho de massa muscular, ou, ao contrário, ali também, porque as que precisam perder peso, elas têm que perder, mas não a massa muscular. Então, muitas vezes, nossa, sobrepeso, tá com proteína? Ela tá, porque a gente quer preservar isso. Então, é como se fosse uma dieta imunomoduladora, nada mais é do que uma dieta ricas em alimentos anti-inflamatórios, que são alimentos saudáveis. É comida de verdade. e retirada de produtos alimentícios que vão atrapalhar muito ela nesse processo. E existem, às vezes a gente tem que fazer estratégias semanais, né? Então, às vezes eu preciso daquele tipo de alimentação onde ele está conseguindo incluir todas as proteínas. Na outra semana ele já decaiu um pouco pelo tratamento, eu preciso intensificar ou entrar com um carboidrato ou entrar com um suplemento mais completo. Então, mesmo que às vezes os pacientes vão fazer a mesma cirurgia, né? Claro que nunca é a mesma, mas o mesmo procedimento, é uma dieta bem individualizada, mesmo sendo um pré-operatório. Semana a semana, digamos assim. Existe um protocolo, mas ela é muito individualizada nesse sentido, porque vai muito da aceitação e do estilo de vida do paciente. Porque se o paciente já chega com um estilo de vida extremamente saudável,
já come, não tem já tem o paladar que a gente estava falando, o paladar de aceitar alimentos mais saudáveis, de aceitar não adicionar um açúcar em qualquer preparação. Então, é muito mais fácil. Eu acabo trabalhando muito com a suplementação. Se o paciente, você precisa fazer uma reeducação, né? Manda para a Marina, ele tem que fazer toda essa reeducação, é um pouquinho mais demorado. Porque aí eu preciso fazer ele se adaptar a uma alimentação saudável, mas no meio oncológico isso é um pouco mais fácil da adesão. Os pacientes eles são mais algo, conscientes, né? É algo muito maior do que simplesmente... Tem uma causa muito forte. Né? Já está na dor, né? Então, ele não deixa de ser essa dieta que a gente... É o que a gente precisa fazer, é o padrão, né? O nosso... Sim. Quase que nossa obrigação que nós deveríamos comer, né? Marina, eu espero não te botar numa sinuca de bico, mas eu como um gaúcho que adora um churrasco, né? Eu queria te perguntar assim para as pessoas, porque a gente vê muito modismo em parte nutricional, né? Nossa. Muito modismo. Quando a gente era adolescente, ontem, né? Socorro ontem. Deus. O ovo era amaldiçoado, né? Pela humanidade, enfim, podia causar colesterol alto. Eu me lembro do meu pai falando, tanto que eu não como ovo. Eu tenho uma intolerância ao ovo muito grande. Do ponto de vista nutricional, qual é a melhor proteína para os pacientes ganharem massa muscular, mas não para ficar bombado, para aguentar um tranco de uma quimioterapia ou de uma cirurgia? O que eles precisam estar... não pode faltar. Eles não podem deixar de comer aquilo ali, seja ovo, seja frango, peixe, carne, enfim. O que eles não podem deixar de ingerir nesse período aí que às vezes é meio complicado, né? O ideal seria variar, né? Mas eu gosto muito do ovo. Ih, Gilberto. Tô ferrado. Eu não comia ovo quando eu conheci ela. Eu gosto muito do ovo, porque o ovo ele é versátil, Sim. ele tem uma digestibilidade fácil, as pessoas conseguem fazer várias coisas com ele, então eu consigo variar bastante as preparações. Mas o ideal, eu gosto bastante sempre de porcionar as proteínas ao longo do dia, né? Porque a gente tem uma capacidade digestiva um pouco reduzida, principalmente os nossos pacientes, né, que têm uma deficiência maior de aminoácido para fazer enzima, enfim. Eu gosto sempre de porcionar essas proteínas ao longo do dia. Então, em todas as refeições, sempre ter proteína. Eu acho que isso, para todo mundo, funciona muito bem, né? Até porque as proteínas, elas não servem só para fazer massa muscular, elas servem para fazer tudo no nosso corpo. Então, a gente é feito de proteína, né? Então, se falta proteína... Não é energia que falta estrutura, né? Falta estrutura de neurotransmissor, falta estrutura de tudo. Então, eu gosto sempre de fracionar as proteínas. E tem uma questão que até a gente estava conversando antes, eu e a Fer, dessa coisa da refeição da noite, né? À noite, por conta do nosso sono, chama crononutrição. Ai, eu gostei disso, eu adorei isso. Ela adorou. Quero aprender mais sobre. A proteína da noite, ela é uma proteína que tem que ser de muito fácil digestibilidade. Então, de preferência, uma proteína vegetal, ou, por exemplo, um ovo, ou, por exemplo, o peixe. Panela, não. A carne vermelha, à noite, ela pode atrapalhar um pouquinho o sono, por quê? Por conta da quantidade de gordura que tem, né? Então, a gente, por causa do nosso ciclo circadiano, à noite, as nossas enzimas não funcionam tão bem para digerir gorduras, como de meio-dia, por exemplo. Então, o ideal é colocar a carne vermelha ao meio-dia e à noite preferir outros tipos de proteína. As proteínas vegetais, elas são bem interessantes. O que seriam proteínas vegetais? Lentilha, grão de bico... Feijão branco, ele não ele é muito mais tolerado do que o feijão preto para a maioria das pessoas. E eu posso fazer pastinha de feijão, hambúrguer de feijão, bolinho de feijão, por exemplo, né? Inclusive, a gente vai fazer várias coisas no cardápio novo agora da clínica. E o feijão branco, ele tem muita proteína, sim. Tem uma densidade proteica muito alta e fácil de ser absorvida. Então, eu acho que variar o tipo da proteína e não sobrecarregar demais na quantidade é bem importante. Por quê? Mais ou menos a nossa tolerância por refeição para digerir proteína é umas 30 gramas de proteína. Então, não adianta, por exemplo, vou na academia e depois eu vou tomar whey. Eu vou fazer 2 scoops de whey, porque eu quero ficar bem fortão.
não adianta nada, vai virar pum fedido, né, gente? E aí ninguém Não vai absorver. não vai absorver, porque eu não tenho essa capacidade enzimática, Entendi. né, para toda essa quantidade de proteína. Isso explica muito o banheiro da academia. Isso explica Explica. muito o banheiro da academia. Aham. Por isso que sempre, normalmente, quando eu, por exemplo, o whey, né? Já que a gente está falando de suplementação. O whey, ele é um ótimo suplemento e, inclusive, ele é indicado para muitas coisas, né? Até para o processo de emagrecimento, por exemplo. E quando eu uso ele como estratégia, fracionado ao longo do dia, ele me traz muito mais benefícios também e menos intolerânciazinhas, né? Menos distensão abdominal, menos gases. Então, eu acho que sobre proteína, eu gosto bastante, assim, que a gente não pode esquecer nunca de colocar proteína na dieta, porque sem proteína não somos nada. É. Ninguém faz o que a proteína faz. Não, para mim que sou cirurgião, às vezes as pessoas nem sabem disso, mas a proteína é a nossa cola. É a cola humana, é a cola do corpo. Nada cicatriza sem proteína. Nada cicatriza sem proteína, né? Não que ele Então, esteja falando isso porque ele gosta de carne, né? não, é Só porque- lembrando que É tem porque ele uma é cirurgião. recomendação, né? De a carne vermelha, tem uma recomendação de 300 a 500 gramas semanais. Então, essa é a Semanais. recomendação de carne vermelha. Eu tô passando isso Tanto por para dia. prevenção, Ai. quanto para quantos pacientes já estão em tratamento. Então, a gente tem essa Tem que variar, recomendação. então. Tem O que ideal é variar. A proteína, o ideal é variar. É quando varia, erra menos, né? Quando você varia, a tua chance de errar É. menos, é menor. E me diz uma coisa, do ponto de vista, assim, a gente mora num lugar onde tem muito peixe, Uhum. né? Mas mesmo assim, com esse litoral gigante que a gente tem aqui, o peixe não tem tanto acesso pra gente, né? E eu sou um aficionado, eu sou apaixonado por atum. Uhum. E eu como muito atum. Uhum. E eu não consigo fazer atum fresco todo o tempo, né? Então, eu tenho um fornecedor de atum enlatado. E eu como muito atum. Meus filhos também amam atum. Existe algum problema? Porque a gente vê muito preconceito do enlatado no Brasil e lá fora, na Europa, aqui até na América do Sul, se come muito enlatado, principalmente frutos do mar. Se come muito enlatado. Que é uma forma de se manter o alimento, né? Existe algum problema do alimento enlatado? Ele traz algum risco pra gente, alguma coisa? Tá perto ou longe? Da alimento? produção? Tá perto ou longe do atum, quando tu abre? Ah, tá perto. Tá Ai, perto. que legal isso! Bom pensamento. Também gostei. Ele Muito tá perto, ele é a legal proteína isso. ali, né? E eu tenho um fornecedor de atum, que é a maioria pro exterior, ele é o lombo do atum. Ele é um lombo de atum, assim. Né? Dá pra eu e mais meus 2 filhos comerem, Que né? delícia, passa esse Eu contato. boto muito na eu massa quero. pra eles, ou Atum, com arroz, eles amam. Eu como muita salada de noite com atum. É uma baita fonte de proteína e a gente come tão pouco aqui. É. Diferente quando se tem o patê do atum já É. pronto. Isso, Ah, o patê não, aquilo ali é tá resto, longe, né? tá longe. É o resto, não, eu tá gosto do longe. lombo. É. Então, eu super indico atum, principalmente a sardinha, Sardinha tá? também, Porque a né? sardinha... Eu adoro a sardinha. Ela tem tanta coisa boa, porque ela, além de ter muito ômega 3, porque ela é vegetariana, então os peixes que ela é consomem vegetariana? algas, os peixes que consomem mais algas produzem mais ômega 3. Então a sardinha em potencial de ômega 3 é a que mais tem ômega 3. A vaca que é vegetariana não tem tanto. Tem, né? a vaca tem. O boi também tem ômega 3, tá? É mesmo? Inclusive, tem um estudo da Embrapa que os bois dos Pampas têm muito ômega 3. Viu? Então, porque eles pastam muito. Porque o pasto lá é melhor e ele é reto, né? Não tem Eu acho subida e que descida, não tem isso, subida e descida. alguma explicação assim, mas muito por conta da pastagem. E voltando para a sardinha, então, a sardinha ela tem muito ômega 3, ela tem um cálcio, que é um cálcio muito fácil de conseguir digerir, né? E ela tem a coenzima Q10, que é um protetor de mitocôndria. Na verdade, é um dos nutrientes mais importantes que a gente tem, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, e pouquíssimos alimentos têm coenzima Q10. Normalmente, a gente precisa suplementar a coenzima Q10. Então, a sardinha, ela é um baita alimento. Como que eu vou comer sardinha? O mais fácil é enlatado, porque aí ela já tá, Claro. já passou pelo processo de pressão para diminuir ali as espinhas, né? E aí dá para fazer um patezinho de sardinha com maionese? Não, Nutri, com abacate. Fica uma delícia, sério, gente. É uma receita que eu Fica passo mesmo. para os pacientes.
A massa, só a sardinha com abacate. Além de eu ter a coenzima Q10, eu vou ter a glutationa do abacate também, que é super protetora, super antioxidante. E vai ter um super alimento de um alimento enlatado. Porque quando eu abro, ela tá ali, a sardinha. Tá ali. Então, ela tá super perto, E a gente né? vive em Itajaí, né? O porto de Nossa, Itajaí é o porto que tem mais sardinha no país, mais atum no país. Sim. E a sardinha até pelo tamanho, né? Então, quanto Uhum. menor o porte do peixe, menos contaminação de metais tóxicos eles têm. É. Então, a sardinha, ela seria também ideal Ai, pela tá muito quantidade legal esse menor. podcast. A sardinha é mercúrio. top, gente. Isso Sardinha dá uma é fome. Eu top. adoro sardinha. Eu também Lá adoro na sardinha. clínica nós servimos o patê. É. Sim. Não é com a sardinha, mas é com, às vezes, tortas de sardinha, mas tem o O patezinho atum de com abacate, Ah, com tem? atum. Tem, aham. Tem. Tem muitas coisas. A dieta lá na clínica, ela é, né, Funcional. nossa querida Funcional. Fernanda, toda funcional. Fê, uma pergunta super básica que acontece, assim. Eu vou... Ai, tem tempo, né? Tem que falar. Tudo que eu quero falar, não tem tempo. Eu queria perguntar pra Fê uma coisa, pra Marina uma coisa. Pra Fê, eu vou começar com o seguinte. O açúcar alimenta o câncer? Vamos Pergunta lá. que eu recebo 18 vezes por dia Por no dia. consultório. Sei. Muito boa pergunta. Na verdade, isso veio de uma teoria inicial de estudo de células cancerígenas. Então, viram-se que as células tinham afinidade por glicose e que elas se replicavam melhor nesse meio. Estudos, né? Que bom que eles são feitos. Isso ficou por muitos anos uma verdade. Então, isso já é desatualizado. Tá? Isso não quer dizer que todos devam consumir e que o açúcar seja um bom alimento. Porém, ele não é um causador. Ele é um alimento inflamatório, onde podem trazer várias outras doenças. Porém, se estuda o microambiente tumoral e se viu que existem várias outras atividades e vários outros metabolismos onde a célula tumoral pode se alimentar, inclusive de lipídios, inclusive de carboidratos, inclusive de proteínas. Então, a célula tumoral, ela tem uma função que é adaptogênica. Então, ela se adapta ao meio. Porém, quando se tem mais açúcar, quando se tem mais farinhas brancas em oferta, em excesso no corpo, a célula ela fica mais tranquila. Ela está ali e não precisa fazer muito esforço. Então, Digamos que a gente cria um ambiente favorável para a célula se Favorável. desenvolver sem se esforçar. Favorável. Porém, eu gosto por isso que eu foco muito disso, que não é que alimenta, porque eu tem muitos pacientes com muito medo de sair, de ir no aniversário, de comer qualquer E coisa. às vezes eles não querem comer nem fruta, Nada, né, Fê? eles ficam apavorados. Então, assim, a gente tem que alertar que não é interessante e que tá tudo bem, que às vezes tem gente que fala, nossa, mas é que eu botava em tudo e acha que tá doente porque eu usava muito açúcar. Mas se tem essa teoria inicial e agora já se sabe que não é simplesmente isso. O açúcar, ele aumenta esse processo inflamatório, mas não quer dizer que ele causa. Uhum. Mas a gente faz a redução no tratamento por essa dieta que a gente busca ser anti-inflamatória. Ok, tem então, isso. basicamente o que eu oriento para os pacientes é açúcar branco, né? Porque é o açúcar e tudo aquilo que vem com o açúcar, que é o açúcar branco. O que eu como na padaria, não deveria, mas enfim, padaria só no sábado. É o que a gente come naquilo que é industrializado, confeitado, Exatamente. vendido e comido de maneira desnecessária, né? Não é Exatamente. a fruta, não é o carboidrato Não da é. alimentação, não é o Não. arroz, não é o feijão, Exatamente. não é... né? Até porque a fruta, o arroz, o macarrão, eles têm outras associações. Então, você não vai comer só o arroz. Seu prato não vai ter arroz. Então, ele vai ter outros complementos com outros alimentos que tenham micronutrientes que vão fazer aquele arroz não subir tanto a sua glicemia, por exemplo. Ou que vão inflamar tanto o seu corpo a ponto de alimentar uma célula tumoral. Mesma coisa que frutas. Então, você não vai chegar... você tem outras coisas na fruta, não só o açúcar, quando ela é metabolizada. Você tem fibra, você tem água, você tem antioxidantes, né? Que muitas vezes nós não podemos usar no tratamento, mas via alimentar, eles são muito benéficos. Então, é ter essa alimentação saudável. E tudo é o bom senso e equilíbrio que se perdeu muito ao longo do tempo. Ou as pessoas são 8 ou 80. Então, ou eu não como nada... E aí é interessante vir algum familiar junto, receber essa orientação, porque quando a pessoa ela tá certinha, ela tá se
seguindo a dieta, aí ela vai num aniversário. Aí vem a pessoa comendo um bolo. Então, assim, o que tá fazendo? Por que tá comendo esse bolo? Vai morrer. Ou outra pessoa fala, nossa, mas você não tá fazendo tratamento? Você não podia estar comendo isso. Isso daí é ruim pro câncer. Então, é o bom senso, é a frequência que a gente faz de tudo. De tudo na vida, né? Tem que ter uma frequência, uma constância. E as exceções, né? É importante sempre a gente trabalhar com as exceções com os pacientes, para não ficar na noia, né? Sim. Essa coisa, por exemplo, do sábado eu vou na padaria, é uma coisa super saudável. Super! Eu preciso ter exceções, eu tenho vida social e a comida, ela está inserida em muito contexto, que não vinho, só o a contexto cerveja biológico, também, né, né? Grazi? É. Sim, Então, que você sempre fala em todos os podcasts. Depende do tipo, não pode. Vamos puxar minha Depende orelha do aqui. paciente, não. Mas a gente precisa lidar com a comida porque ela está envolvida em todos os lugares, né? Então, quando Você entendeu por que eu sou encontro assim, com né? alguém- Você entendeu que tem uma pressão indireta, você entendeu? Quando eu vou me encontrar com alguém, tem comida. Quando eu tô feliz, eu ou como. Quando eu tô triste, ou eu como ou eu não como. Então, a comida, ela tá ligada a nós em vários contextos. Não só o biológico, que é isso que a gente tá falando, né? Eu não como para alguma coisa. Eu como. E eu preciso comer. Em vários momentos da minha vida, eu preciso lidar com a comida. Então, a forma como a gente lida, inclusive com as exceções, é muito importante. Eu não posso... quando eu vou num aniversário, por exemplo, não comer, né? Porque aquilo vai me gerar um afeto. Um desconforto, uma um Ou coisa. levar a sua conforto, marmita, levar né? a sua marmita Ai, gente. quando você vai para um local social. Claro, dependendo do Isso, processo que a tudo é um pessoa contexto, está, mas, ok. é. Mas, assim, não é o mais saudável. O mais Sim. saudável é eu saber lidar com as exceções. Eu entender que, mesmo que eu siga uma dieta super saudável, eu preciso me permitir comer algumas coisas que não são tão saudáveis. E o nosso corpo, ele precisa também ser agredido. A gente tem a comida Ele afetiva precisa, também, né? porque é No comfort food, né? tratamento Tem, é a comida muito afetiva é bem importante. Não pode ser muito. só isso, mas é Não, isso. não pode querer Mas todos é os dias. porque eu gosto muito de falar disso, porque É normalmente verdade. quando a comida está inserida nesses outros contextos que não o biológico, eu não preciso de muito. Eu preciso de um pouco. Exatamente. Porque É eu o vou comer conforto. aquilo com Exatamente. muito prazer, com toda a minha atenção. E quando eu vou engolir a comida, o nosso prazer a gente sente na língua. Quando eu engulo, acabou. Então, quando eu vou consumir alguma coisa que me dá muito prazer, alguma coisa que eu gosto muito, que me remete muito a alguma questão afetiva, eu preciso demorar bastante para Mastigar comer. bastante. E aquilo não preciso de volume de comida. Então, não é aquilo que vai me É fazer tempo mal. de exposição. Exato. Pergunta foi para Fer do açúcar, para você vai ser outro modismo. Explica para mim. Lá O que vem. significa microbiota? Não, porque a microbiota, o que acontece? Lá no cenário da imunoterapia, muito se fala sobre isso, e depois eu vou perguntar para a Fer sobre o probiótico, que a resistência ao tratamento, a resistência à imunoterapia vem através de vários fatores e muitos deles associados a uma microbiota, um perfil de microbiota intestinal desfavorável. O que é essa microbiota e como é que eu faço para resolver isso? Né? Porque isso aí envolve, inclusive, estratégias que foi publicado um estudo esse ano, o primeiro estudo faz 3 publicado, de transplante fecal com resultados positivos através da manipulação da microbiota, que não é comer cocô de colherinha, embora pareça. Então, tipo explica isso. para mim o que é essa coisa da microbiota. Bom, então, na verdade, essa questão do intestino, eu acho que é das coisas que mais está sendo estudada, né? A relação do intestino com todos os nossos órgãos. Mas a microbiota nada mais é do que tudo de micro-organismos que a gente tem no corpo está na microbiota. Bactérias boas, que são os probióticos, as bactérias gram-positivas, bactérias não tão boas, vermes, fungos. Então, eles vivem ali na microbiota de uma forma saudável, em equilíbrio. Quando alguns se proliferam um pouquinho mais do que o outro, a tendência é que eles se equilibrem se está tudo ok nessa microbiota. O que pode acontecer na microbiota? Dependendo do que eu como, dependendo o nível de estresse que eu estou, dependendo o nível de inflamação que eu estou, se eu tomo alguma medicação que vai interferir também nessa minha microbiota, eu posso gerar um desequilíbrio
E quando eu gero esse desequilíbrio, algumas coisas podem se proliferar mais do que outras de forma mais desordenada. E isso não necessariamente vai gerar uma doença, mas isso vai gerar, por exemplo, um ambiente desfavorável para que algumas coisas possam acontecer mais fácil. Então, a gente sabe que, por exemplo, eu posso ter mais resistência à insulina quando eu tenho uma microbiota desfavorável. Eu posso ter mais tendência a desenvolver câncer quando eu tenho uma microbiota desfavorável. E o que seria uma microbiota desfavorável? Quando eu tenho uma proliferação desses micro-organismos que não são... que produzem substâncias, porque isso vai muito longe, né? Quando a gente pensa em microbiota. Eles produzem pequenas coisas que hoje a gente consegue, inclusive, suplementar isso, né? Os biomumps. Fragmentos que geram... É quase uma física quântica, que gera esse resíduo ambiente bacteriano. Favorável ou não. É meio que, se a gente pensar na física quântica, assim, eu acho que é mais fácil de conseguir entender. Mas, lá na nossa microbiota, como a gente estava falando da proteína, a gente tem uma parede, né? Que é a nossa mucosa. Essa parede também precisa estar saudável. E para essa parede estar saudável, eu tenho que estar me alimentando bem das proteínas, eu tenho alguns nutrientes que melhoram essa parede, eu tenho alguns chás que melhoram essa parede. Então, tudo isso estando em equilíbrio, eu tendo essa paredezinha check, eu dando os alimentos que facilitam o desenvolvimento dessas bactérias benéficas. O que será que as bactérias benéficas comem? O que será? O que será? Será que elas comem presunto? Hambúrguer? Elas devem comer abacate? Elas Batatinha. comem fibras. Elas comem fibras. Salada, Onde tem fibra? frutas. Voltamos ao começo do podcast, então. Tudo Vegetais, volta lá. saladas, frutas, sempre. Então, a mesma Gurias. coisa. E a gente tem que alimentar elas, gente. A gente tem que alimentar, senão elas não se Quando a gente tá com uma desenvolvem. alteração, nós temos muitos sintomas. As pessoas Muitos ficam sintomas. muito sintomáticas no sentido básico. Eu tenho gases todos os dias, eu tenho dores de cabeça, Não vou o no meu banheiro. intestino, ou eu tenho uma diarreia, ou eu tenho uma constipação. Não, falando no nosso tratamento. Tá. Pessoas sem tratamento oncológico. Então, tem queixas que muitas vezes... que está tendo já, acredito que tem nutricionista que já tem essa especialização Já tem. né? Mas eu acredito que acaba tratando o que tem, né? Que a base é a alimentação, né? Então, eu acredito que... E as pessoas, elas se acostumam com isso, é importante acostumam falar. com isso, exatamente. Ah, não, mas eu tenho Meu intestino é gases. assim Eu mesmo. sou assim. Uhum. Eu sou assim mesmo. Não, gente, a gente não é assim. Não é assim, não é normal ter dor de Não. cabeça todo dia. Não é normal. Aftas toda vida, né? E assim, uma coisa que tá mega na moda, que tu até tocou no assunto um pouquinho, é a suplementação. Parece que as pessoas hoje, elas pararam de comer comida e elas Exatamente. precisam suplementar. E aí eu vou fazer uma pergunta Que pena. bem simples para vocês, né? A pessoa que come bem, que come saudável, ela precisa suplementar alguma coisa, tirando, vamos botar aí, vitamina D, Vitamina D, sim. Ômega 3. Ômega às 3. vezes vitamina B12 para alguns pacientes que têm deficiência, mas em termos gerais, a gente precisa suplementar alguma coisa? Como tu falou na coenzima Q10. Na verdade, eu vou falar um pouquinho também para a parte da onco, que isso é importante, que aí difere muito do fora, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande, porque muitas vitaminas, muitos minerais, muitos suplementos que têm uma função realmente boa, né? Eles podem ter uma interação medicamentosa com o tratamento. Então, o meu caso, eu sou a Nutri que tira, né? Porém, existe e ela coloca o tio. Na alimentação, muitas vezes a gente consegue aproveitar mais o nutriente pela sinergia que existe do alimento. Por exemplo, a cúrcuma, né? Então, a raiz, o poder todo anti-inflamatório dela, quando você vai encapsular e usar como suplemento, na químio nós já não podemos, porque ela age como fitomedicamento. E ela tem a curcumina apenas na cápsula. A cúrcuma, a raiz, né? Ela já tem outros compostos que quando você cozinha, você tem uma interação com outro tipo de tempero, uma pimenta, o aquecimento, o óleo, que você potencializa aquela ação anti-inflamatória, antioxidante, que você consegue. Como a Marina falou também, a gente tem limiares de absorção intestinal.
O mesmo acontece também com esses fitoterápicos, então a gente tem um limiar de absorver isso. Então, quando a gente também isola uma curcumina, que é a isolada é a curcumina, né? Quando a gente isola isso e fica num potencial muito alto, às vezes você não aproveita muito a parte de suplemento. E trazendo só uma questão ali da químio também, o ômega 3, ele é maravilhoso, que se todos conseguissem consumir, a gente não consegue realmente só via alimentação, né? E nem produção fisiológica, enfim, ele sem a suplementação. Porém, eu tive, semana passada, uma paciente, foi prescrito para ela, e ela me questionou, ela falou, quando eu tomo esse suplemento, eu tenho vontade de vomitar. É para eu tomar ele e daí eu tomo um remédio? Então, assim, na parte da oncologia, a suplementação ela tem que ser pensada assim. É necessária? Para que eu estou usando? Tem que saber por quê. Porque, às vezes, a gente recebe paciente externo cheio de suplementação. Que não tem uma noção. Não consegue comer. E não está comendo fruta e verdura. E não tem uma aí não tem uma microbiota para absorver o suplemento. Claro. Então, né, então, eu tenho esse lado, né? Mas, claro que existem suplementações que a gente tem com a fisiologia, com o passar do tempo, como a Marina relatou ali, a Q10. A gente tem um declínio endógeno e, às vezes, a gente precisa ter esse, dependendo da alimentação. Mas a base é a alimentação e eu vou complementar com o que está faltando. Na nossa parte de onco, a gente precisa de exames. Eu preciso saber se tem deficiência, eu preciso saber como é que tá. E as queixas, muitas vezes, que num consultório fora, não é um paciente em onco, ele tem queixas que a gente relaciona com deficiências de micronutrientes, não posso fazer isso no meio oncológico, porque as queixas se misturam entre tratamento e o que seria uma deficiência. Então, muitas, por exemplo, que querem que o cabelo... Ai, me dá alguma coisa? Porque eu quero já que o meu cabelo melhore. Me dá uma vitamina? Aí eu falo, mas vamos ver, vamos fazer. Eu sou sempre a chata do exame. Vamos fazer o exame e ver, porque tem várias alterações. Claro. Tireoide, tratamento, até resgatar toda a parte imunológica. Eu não vou... Aquele vai ser ela vai gastar dinheiro. Então, muitas vezes, a suplementação não é necessária. Outras pode ser que sim. O que está sendo muito estudado agora é a saúde da mulher. Fora da parte de onco, né? Então, aí sim, essas mulheres, pelo dia a dia, pelo estresse, por uma necessidade fisiológica de um dia a dia diferente de antigamente, pode ser que tenha alguns casos que a suplementação, ela se torne, sim, necessária. Né? E a gente vê muito isso também dos modismos, né? E das épocas, né? Eu me lembro bem do meu pai e da minha mãe, que tinha uma época muito comum de se suplementar cálcio. Sim. Toda mulher que estava na menopausa tinha que tomar cálcio. Formavam pedra, o urologista tinha que ir lá operar, era maravilhoso para o urologista. Mas assim, tirando o paciente oncológico, Marina. Marina, vai lá contigo. O que a gente precisa obrigatoriamente, ou não obrigatoriamente, mas seja bom a gente usar? Tá. Bom, eu adoro suplementação. Adoro, ó. Acho que é uma carta na manga. Ai, que legal. Então, assim, na verdade, eu também... Mas não prioritária, né? Complementar, né? Complementar. Não, Marina, jamais. Não, a pessoa não vive de Marina cápsulas, obviamente. É nutri de comida, né? Eu também sei. me baseio pelos exames, né? Especialmente os minerais. A gente não Sim. pode suplementar mineral sem saber se a pessoa saber. está ou não com deficiência. Essa parte bem individualizada é por exame, mas a gente tem muita indicação também conforme a queixa do paciente. Então, para quê? A anamnese dela tem 3 folhas. Não, já mudou agora. Sinais e sintomas, né? 5. E é engraçado, desculpa, mas quando tem esses sinais e sintomas e tem esse rastreamento do paciente antes Questionário da de rastreamento consulta, metabólico. é tão engraçado, né? Porque eles começam a preencher, eles falam, sim. Meu Deus, você sabe... Sim, eu sinto tudo isso. Né? Como Eu tô se sentindo. Você tá adivinhando. Mas Sim, sinto. Eu adoro deficiência de magnésio, porque aí a pessoa fala, eu tô... Tá com o olho tremendo, assim? Tô. Espasmo? Tô. Tem cãibra também? Tenho. Acordo à noite pra fazer xixi. Acordo.
É incrível, é incrível. É magnésio. Não é nada grave, é só magnésio. Não, mas é incrível como funciona mesmo. Como funciona esse rastreamento, né? É muito interessante. Enfim, depende muito para quê, porque às vezes a gente atende também algumas pessoas que querem, por exemplo, melhorar a performance mental, né? Então, hoje tem tanta coisa de suplementação que pode ser usada para momentos pontuais, fases pontuais da vida. Nada é para sempre, mas a gente pode utilizar esse recurso para otimizar algumas coisas que podem não estar tão bem naquele momento, né? Então, o suplemento, diferente do alimento, ele é como se fosse um upgrade, assim. A cereja do bolo. A cereja do bolo. Continuo seguindo a minha alimentação e suplemento algumas coisas. Então, assim, o que é meio geral, assim, né? O ômega 3, né? Que eu acho que é importante. Aquelas cápsulas gelatinosas. Então, o ômega 3 a gente precisa ter muito cuidado. Porque o ômega 3, como ele é uma gordura poliinsaturada, ele oxida muito fácil. Então, luz, temperatura. Então, ele precisa estar numa embalagem escura. Não pode estar numa embalagem clara, nunca, porque ele já vai estar transparente. Não pode ser transparente. Tem que ter um selinho. Tem que ter um selinho, né? Livre de mercúrio. Tem que ter, normalmente, um antioxidante junto, que normalmente é a vitamina E, que é adicionada. E quanto mais puro ele é, melhor. Porque, às vezes, esses ômega 3 muito baratos, eles acrescentam um outro tipo de óleo triglicerídeo de cadeia média para dar uma... Barateada. Né? Uma barateada. Então, assim, é mais complicado de manter uma suplementação de ômega 3 porque é caro, né? Mas, como a Fernanda falou, não tem muitas fontes de ômega 3, a gente não tem tanto acesso a consumir. A sardinha, falamos hoje. E pro que ele é bom? O ômega 3, na verdade, todas as gorduras, elas servem como estrutura de membrana no nosso corpo, membrana da célula. Dependendo da qualidade da membrana, a gente vai facilitar ou dificultar o trabalho de comunicação de dentro da célula para fora da célula. Então, o que acontece de dentro para fora? Eu elimino toxinas de dentro para fora e de fora para dentro eu preciso captar nutrientes que eventualmente estão circulando ali. Várias coisas acontecem na célula e quanto melhor é a qualidade dessa gordura, melhor vai ser esse trabalho, mais efetivo e melhor vai ser a qualidade do tecido também. Então, eu tenho uma célula saudável, vou ter um tecido saudável, um órgão saudável. O ômega 3 é muito usado também para melhorar essa parte mental, de cognição, para prevenir alguns tipos de demência, justamente porque o cérebro tem muita gordura também. Enfim, mas a ideia é sempre a mesma, a gente pensar na qualidade da membrana para conseguir ter esse efeito. E ele é super anti-inflamatório, né? Ele tem um potencial anti-inflamatório muito alto. Tanto que o ômega 3 pode, né? Pode, porque ele também, como ele melhora a qualidade da membrana, o fármaco consegue permear melhor e entrar melhor também no tecido que está doente. Então, assim, a célula tumoral pensa que ela está se beneficiando consumindo ômega 3, porém ela se ferra depois porque absorve mais medicamento. Chega a quimioterapia lá e pega o bichinho. Então, E a vitamina D? A vitamina D, a maioria das pessoas precisa suplementar também, né? Na verdade, muito porque a gente se expõe menos ao sol agora. A vitamina D, ela não é só para o osso, né? Como muito se pensou por um longo tempo. Quase, né? Ela tem muitas funções e a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D, né? Eu uso com cuidado a vitamina D, assim, porque eu considero sempre o momento do ano, né? Então, se eu, por exemplo, atendo um paciente agora que está com uma vitamina D de 30, por exemplo... Eu não vou suplementar a vitamina D nele, porque ele vai começar a usar roupa curta, vai pra praia, né? Vai se expor e ele vai conseguir, né? Se ele não tem câncer ou não tem doença autoimune, ou enfim, né? Mas se é um paciente que terminou o verão e tá com uma vitamina D de 30, ele vai precisar dessa reserva pro inverno. Então, eu preciso suplementar, né? Então, a vitamina D... Até essa deficiência de nutrientes também se faz exames genéticos, né? Então, tem pessoas que têm alterações genéticas para algumas vitaminas e vão ter deficiências. Então, às vezes, não é a forma, não é a dose, então é a constância que ele precisa por isso é importante sempre os exames para a gente avaliar se aquela dose que a gente está passando realmente é efetiva. Sim. Então, o que não pode acontecer é ter uma prescrição e escrever contínuo, tipo contínuo para sempre. A forma de bolo para todo mundo. Eu vou usar essas 50, né?
X de vitamina D, por quanto tempo e reavaliar se eu realmente preciso aquela dose. E pode ser oral, né? A gente não precisa ser vitamina D injetável, né? E pode ser semanal. O folato, por exemplo, né? O ácido Que fólico, tem uma né? Tem alteração genética. E não consegue absorver. Inclusive está relacionado a doenças psiquiátricas. Exatamente. Que a gente precisa repor, né? Eu já fiz esse teste. Já fez? Eu fiz também. Já fiz esse teste genético, eu tô dentro daquele grupo que tem deficiência. Tem Mas vários casos de depressão na minha família. Muito comum aqui na região sul. Precisa repor. Precisa repor. Mas olha que interessante, né? Já se ter esse estudo algumas famílias de origem europeia ali do Mediterrâneo tem muita deficiência. É bem comum. E aí nas mulheres, abortos frequentes, né? Tem toda essa questão com malformação, mas assim... isso é uma coisa bem nova que tem muita gente que tem esse polimorfismo aqui no sul. E aí precisa suplementar para sempre metilfolato. Uma dosezinha de metilfolato. Que é chato, é caro, tem poucos laboratórios. Agora começou a ter mais. Mas tinha muito poucos no Brasil. Agora nos últimos 4, 5 anos. Agora aumentou, né? Esse mercado parece que deu uma esquentada no Brasil. Nos Estados Unidos sempre teve muito, né? Suplemento... Sempre foi muito forte pro americano. Até né? na farmácia. É porque eles comem muito mal, né? Eles comem muito mal, né? Meu Deus, eles comem muito mal. Mas, meninas, porra, eu queria mais 45 minutos com vocês. Marina, já passou. A gente fala pouco, né? A Fernanda tava louca pra vir. E a Marina é professora aí, porque ela explica da parte lá do... É o âmago da psique, né? O que eu aprendi aqui, eu vou te contar. Eu me alimento bem, mas assim, a gente sempre tem o que melhorar, a gente nunca né? acha que tá... Sempre tem o que melhorar, E Nutri né? sempre vai achar alguma coisa também que precisa. Mas, claro, né? Suplementinho. Uma alimentação, Já vi que eu vou ter que começar a tomar ômega 3. Não vou conseguir fugir. Na época dos meus pais, assim, o ômega 3 começou... O ômega, né? Ômega 3 com vitamina D pra você, né? Então, era óleo de fígado de bacalhau, né? De fígado de bacalhau. Mas eu provei aquilo hoje, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Era um horror aquele troço, era intomável. Era isso, ômega 3 e a emulsão Scott e vitamina D. Emulsão Scott. Então, assim, já se suplementa. Já se suplementa há muito tempo, porém, né? De outras formas. Meninas. Inenarrável, né? Inenarrável. Eu queria que vocês deixassem só uma mensagenzinha para aquelas pessoas que estão passando por dificuldade oncológica, né? E uma mensagem nutricional para elas, né? Vou começar com a Fer, que está aqui do meu lado. Bom, eu queria dizer para confiar nos profissionais que estão com vocês, porque realmente se tem muitas informações externas, isso atrapalha muito o tratamento, em quem acreditar, no que comer, enfim. E vai no básico, vai no alimento, come produtos naturais, o máximo que conseguir. Vão ter altos e baixos, tem dias que não vai conseguir seguir aquele padrão, tá tudo bem, isso passa, né? Então, lembrando que o que vai dar o resultado é a equipe, é o que você faz de todos os teus dias. Então, a gente só confiar na equipe, a equipe sempre está aí para te ajudar. E a tua equipe é ótima? A minha equipe é maravilhosa, graças a Deus. É uma facilidade em trabalhar. E é isso. Marina. Eu gosto de dizer sempre que a comida ela tá sempre do nosso lado. Então, se alimentar bem, sob as recomendações da Fernanda. A Marina também. Eu acho que não esquecer que, além tudo aquilo que a gente falou hoje aqui, né? Que a comida ela tem vários contextos, que não é uma festinha que eu vá, que isso vai gerar um abalo sísmico no meu corpo. Quando eu for comer uma comida que me dá muito prazer, não esqueçam de mastigar muito bem, comer com todos os sentidos, fechar os olhos, aproveitar aquele momento, porque é bem importante que a comida encaixe nesse lugar afetivo também. Muito obrigado. Pô, tivemos uma aula aqui de nutrição, né? Com certeza, genial. Genial. Obrigada, obrigado, gente. Meninas. Obrigada. Obrigado.